Pronto, voltamos e vamos dar continuidade à nossa conversa. Vou esperar as pessoas voltarem. A gente fez uma pausa porque, assim, estava conversando com a Valéria. O papo está, assim, incrível. A participação das pessoas, assim, eu agradeço demais. Todo mundo que está participando com a gente, que está mandando as suas intervenções. A gente nem consegue parar para ler porque é tanta coisa para discutir. E eu prefiro ouvir. E que a Valéria está colocando as suas ponderações, assim, é muito incrível. Assim, esse dia, para mim, está sendo muito especial. Tanto que é a primeira vez desde que começou o projeto. Esse já deve ser o 11º programa. E a gente tá fazendo uma parte 2, vamos dizer assim, de tão maravilhoso essa conversa com a Valéria. Eu já adicionei. Oi, Viviana! Então, eu já adicionei, ela tá conectando e a gente parou exatamente. Oi, Valéria! Olá, Olá! voltei. E a gente parou exatamente nesse processo, né? De que as pessoas têm medo de se aproximarem. E aí você falou algo que eu tenho dito que é um processo de que a sociedade impõe essas pessoas que se aproximam da gente como um processo de travestilização dessas pessoas. E aí essas pessoas também se tornam seres marginalizados e elas, opa, não, eu transcendi uma linha que não é minha. E aí elas começam a perceber que esse empuxo das violências que nos cerca começa a alcançá-las também. E aí elas fazem o Uhum. movimento contrário, largando as nossas mãos, né? Eu tenho dito que lá atrás, quando o movimento LGBT começou, e aí a gente tem algo que eu considero que a Indianara tem dito para mim que é favorável nesse momento, nós sobrevivemos à epidemia do HIV e precisamos pensar em estratégias para dar continuidade à nossa vida. Mas lá atrás, na epidemia do HIV, na primeira, digamos assim, a primeira onda, a grande, soltaram nossas mãos e nós estivemos sozinhas. E quando soltaram nossas mãos, foram estudar, foram se qualificar e nos deixaram para trás. Que é esse movimento que a gente está tentando resgatar hoje, né? Não Então, é? quando solta, quando há ruptura daquelas pessoas que estavam junto da gente, a gente volta para o processo que a gente tinha iniciado lá atrás. Então, é sempre um Uhum. retorno para o início da luta. Tanto que até hoje a gente discute uso de banheiro, até hoje a gente discute uso de nome social. Tipo, é pauta muito antigo. O nome social se Muito falou pela primeira antiga. vez em 96. 96. São 24 anos que se pautou pela primeira vez o nome social e até hoje a gente vê essas violações acontecerem. E pessoas negras, então, Valéria, é muito Nossa, distante. incrível. Sabe que um dado muito interessante que eu tinha anotado aqui e que eu quero falar é sobre essa aproximação também, Bruna, ao nível de apropriação. Deixa eu Total. explicar o que eu estou tentando falar. Fiz um evento aqui que eu quero trazer à luz artistas da arte contemporânea é, de pessoas trans. É um evento de pessoas trans, mas no meio da arte contemporânea. Sim. Chegaram a me perguntar, mas existe muito artista de arte contemporânea, tanto de performance, tanto quanto de pintura, quanto N artistas. Eu consegui reunir alguns desses artistas. E aí, no meio desse evento, no final do evento, deu um problema lá com um menino trans que foi questionado com relação à sua genital. Essas coisas imbecis que acontecem Sim. sempre, né? Isso chegou até os meus ouvidos, eu fiz uma reclamação formal até o Museu de Arte Contemporânea e tudo mais, recebi uma resposta do menino que fez isso, e aí me veio na hora, em discussão aqui com o Silas, meu namorado, a gente falando sobre isso, dessa aproximação enquanto é, apropriação. Que é o Sim. seguinte, a Total. resposta do menino foi assim, não, mas eu não tenho nada contra, porque, eu tô resumindo aqui, né? Porque, enfim, eu trabalho com tantas pessoas, e eu citou uma lista de pessoas assim que ele trabalhava, que eram pessoas trans, eu falei, meu amor, existe uma diferença muito grande entre essa aproximação, entre essa fala e essa escuta, quer dizer, existe uma lacuna gigantesca. As pessoas. É pior ainda tu falar isso, porque as pessoas se aproximaram, tu conviveu com essas pessoas, você as ouviu, você conviveu, você sabe as demandas dela, e no entanto tu reproduz exatamente aquilo que elas não querem, né? Sim. Por quê? Porque é muito legal, e a gente percebe muito isso nos últimos tempos, de peças com pessoas com temática trans, de livros de pessoas com temática trans, com pessoas não trans fazendo isso como se fosse uma coisa linda e que estão nos ajudando. Ai, mas eu tô de. E a gente chega a ouvir, Bruna. Bom, tu sabe isso melhor do que eu, né? A gente chega a ouvir a pessoa falando o seguinte. Nossa, mas pelo menos a fulana ou o fulano tá falando no tema. Se não fosse ele, isso nem seria. Tu não ouviu isso já muitas vezes? Muitas vezes.
E aí eu fico pensando aqui, o que que passa na cabeça dessa pessoa para ela achar realmente é como se fosse, é como aqueles salvadores brancos, que é o que a gente tem visto agora na Sim, pandemia a também. síndrome de Salvadores, A né? síndrome de Salvador que vai lá, dá uma cesta básica e fotografa. Gente, não Sim, seja essa pessoa, por favor. E, por favor, também sim, não seja essa pessoa que usa da aproximação para apropriação, se fazendo de desentendido, porque a gente sabe muito bem que a pessoa sabe o que está fazendo, sim, com relação a isso. É preciso. E às vezes essa pessoa trans não identifica também, porque a gente também, como tu disse, às vezes a gente só quer uma mão para pegar, porque a gente sim precisa dessa mão. E a gente só quer essa mão para que a gente pegue e nos tire talvez de uma escuridão muito grande, de depressão, de falta de trabalho, de falta de perspectiva real, ou de simplesmente querer fazer alguma coisa, que nossa vivência também não é só sofrimento. As pessoas, a gente fala da nossa vivência, parece que é só sofrimento. E também não é só isso. Temos muitos sim. casos de que não é só sofrimento, tem muitos casos que não são. Então é preciso também ter muito cuidado e muito melindro mesmo nessa aproximação enquanto apropriação, que a gente vê muito por aí. Sim, e é super importante a gente sempre pautar a questão racial, porque, gente, de fato, quem é que está neste momento, e já estava, né, no início da nossa conversa, a gente falou que são velhas mazelas que eclodem, né, que aí Uhum. tira-se aquele véuzinho que tapava os olhos das pessoas, e agora as mazelas ressurgem. Quem são as pessoas que estavam em serviços precarizados, subalternizados e subempregos? São pessoas pretas. Quem são majoritariamente mulheres trans que estão pessoas que estão na prostituição? São mulheres trans e travestis negras. Quem são mulheres trans? Quem são as pessoas que estavam desempregadas? São pessoas negras. Quem são pessoas que estão fazendo entrega em aplicativo majoritariamente? São pessoas negras. Então não tem como a gente, e aí os marxistas adoram a luta de classes, não tem como a gente falar da classe trabalhadora sem entender que essa classe trabalhadora tem uma cor, tem uma questão racial que é muito forte e que faz com que elas estejam em lugares onde a sociedade e a branquitude determinaram que elas estivessem e que de lá elas não vão conseguir sair. Então, a política que está posta agora, principalmente agora, nesse momento, é essa política especialmente higienista, que quer manter as pessoas de onde elas nunca deveriam ter saído. Os cortes na educação. Quem é que vai sentir? Porque o rico que era rico vai sentir o corte na educação? Não vai. Quem vai Não sentir é o vai. pobre que entrava pela cota, porque não vai conseguir mais entrar. Quem são as pessoas que Exatamente. vão sentir a reforma trabalhista, a reforma da Previdência? Quem é que vai conseguir se aposentar? São as pessoas que já vinham tendo as suas vidas rifadas. Né? Então, a manutenção da pobreza, a manutenção do sofrimento, de certa forma, mantém a estrutura capitalista. E isso é uma expressão máxima de racismo, porque o racismo, num entendimento mais amplo, vamos dizer assim, que inclusive que o STF discutiu, é o processo de subalternização de uma população em relação à outra, né? Então é exatamente esse lugar das pessoas que se apropriam da branquitude, e é importante falar que branquitude não é só sobre ser branco, né? É sobre uma Exatamente. É todo um sistema estrutura. também, gente. Entendo isso. Exato. Então é importante a gente saber disso. E como, Valéria, que a gente segue nessa luta antirracista. Kênia Maria é uma mulher negra maravilhosa que está na ONU Mulheres, e ela disse em uma entrevista recente de que chegou a hora, e aí nessa epidemia do Covid, chegou a hora das pessoas brancas colocarem a mão no bolso para serem antirracistas. O que a gente está falando quando a gente diz isso? E aí eu fiz um card também. Chegou a hora das pessoas cis aliadas colocarem a mão no bolso para serem aliadas das pessoas trans de fato, né? Porque essa luta do antirracista é muito complicada, porque as pessoas. Bom, enfim, né? A gente sabe, você e eu sabemos o que estamos falando, mas assim, as pessoas confundem muito não ser racista com não ser antirracista, né? E essa frase da Ângela é incrível, é maravilhosa. Mas é preciso também imaginar muito e se pensar muito em toda essa estrutura que se formou para que isso acontecesse, né? Eu penso que justamente aí onde está o problema. As pessoas esqueceram de toda essa estrutura que se formou, que se entendessem, que se estudassem, que se lessem, que se informassem. Talvez, digo talvez, muito utopicamente, muitos dos problemas sociais não estariam por aqui jogados na nossa cara, é, entendessem melhor essa luta. As pessoas precisam entender que as Américas foram feitas, essa frase não é minha, é assim, ó, a América foi feita de sangue, como é?
alma indígena e sangue negro, né? Alguém falou essa frase lá, não lembro quem o pensador falou. Um padre, parece que foi até um padre que falou isso. E é preciso ter essa consciência, sabe? Que não é um problema de agora, e que se não é um problema de agora, vejam a força desse. É parar e pensar, sabe? 2 mais 2 são 4. Que se é um problema que persiste desde lá não sei da onde, é porque alguém está sustentando esse problema, que alguém está financiando esse problema, que alguém está fazendo com que ele continue, porque é interessante para alguém. Porque, afinal de contas, muitos desses problemas ao decorrer dos anos, quer dizer, muitos não, mas alguns desses problemas sociológicos com o passar dos séculos foram resolvidos. Por que é que o racismo ainda não foi resolvido? Porque ele é interessante para alguém, gente. Né? Sim. Enquanto a sociedade continuar fazendo essa estrutura racista, vai existir negros em trabalhos subalternos. Enquanto isso continuar existindo, vai continuar existindo muitos negros nas prisões em situação vexatória, em situação de quase lixo humano. Quer dizer, é preciso que se entenda esse emaranhado de coisas que culminaram nesse problema. E isso, agora eu vou para aquele pilar que eu também sempre defendo, a gente só vai conseguir com educação, sabe? A gente precisa que essas pessoas que detêm o poder insistam, vejam o quão importante é essa educação. E ela começa realmente lá na base, sabe? Sim, eu não estou falando de educação essa que a gente dá na casa, porque assim, ó, querendo ou não, e eu não estou aqui puxando brasa para o nosso assado, mas estou, a gente bem lembra que as nossas mães pretas diziam pra gente todos os dias. E assim, lembra bem desses ensinamentos. E assim, muito dessa educação vem do que a gente conviveu e teve dentro da sua própria casa, porque a nossa realidade era outra, assim. A gente entendia que tinha que sair com cuidado e com documento sempre, porque podia que a polícia nos pegasse. A gente entendia que não podia correr, porque a polícia poderia nos parar e a gente podia levar um tiro. Quer dizer, a gente entende, de uma certa forma, toda essa estrutura, porque já vem passando por isso há muito tempo. Mas é preciso que essa branquitude, a gente volta a falar que não é só de pessoas brancas, que essa branquitude entenda, e essa que principalmente quer ser, que se diz não racista, que ser antirracista é entender essa estrutura que vem desde lá de muito antes, e que se ela vem desde lá de muito antes, e ela continua até agora, porque ela é interessante para alguém. A quem ela é interessante? Né? A quem ela contribui para quem? Então é preciso muito dessa educação, dessa leitura e dessa consciência de que se existe uma coisa que veio desde lá até agora, alguém está se beneficiando com isso. Haja visto as pessoas trans também, principalmente, né? Mas pretas, agora falando num recorte de raça, empregos subalternos, etc. e tal, como a gente já falou antes. E é interessante, você tocou na educação, assim, da resistência que muitos pais, educadores, diretores, escolas, secretários de educação têm em implementar a lei que determina que a história da África seja colocada no currículo escolar. Então, isto é uma prova de que, por exemplo, não há possibilidade de esta sociedade embranquecida reconheça que a história de África, que a história das pessoas pretas faz parte da própria história e da estrutura da humanidade, porque é visto como algo inferior, que é visto como algo que não deve ser pautado nas escolas, né? Porque isso seria realmente uma das estratégias para enfrentar e trazer outras narrativas que não aquelas que dizem que negros são fedorentos, que negros são macumbeiros, né? E aí eu vi a Tiffany Odara entrando, daqui a pouco a gente vai puxar essa pauta, assim, esse assunto rapidamente, mas que dizem que pessoas são preguiçosas, enfim, que estão na situação, que estão, de fato, de precarização das suas existências, não por conta da estrutura, mas porque elas são acomodadas. Então, como que a gente vence isso se na escola, nos lugares de representação, a gente não vê pessoas iguais a nós? A gente não vê, simplesmente. Não vê. Parando para pensar, tipo, quantas pessoas trans, negras estão hoje em lugar de destaque no Brasil? Quantas atrizes trans, negras temos, né? Porque a gente vê que ainda tem o ideal do que vende. E o que vende aquela estrutura que é eurocentrada, europeia, que é branca, que tem os olhos claros e etc. Exatamente porque o negro é atribuído a algo ruim, sujo, não à toa. E aí eu acho que o fato de termos uma estrutura do Estado muito influenciada
por religiões monoteístas cristãs, a gente vê, por exemplo, eu fui criado dentro da igreja e uma mulher negra que tinha um cabelo, ela ostentava o seu cabelo natural, com ondas ou crespo, ela era tida como relaxada pelas outras mulheres. Porque o ideal de limpeza, o ideal de aceito, de que aquela mulher talvez seja vista como alguém que se importa, é ter um cabelo liso, né? E isso vai imprimindo nas pessoas um sofrimento de não aceitação de quem nós somos. E é só através da educação, do reforço de espaço de diálogo como esse, e principalmente voltando para o início do início, da escuta, que a gente vai pensar em um novo projeto de sociedade. E é muito visível, assim. Eu não consigo entender como as pessoas não entendem isso, assim. É muito visível essa segregação e esse projeto muito bem arquitetado para que as nossas demandas, enquanto pessoas negras, fiquem em segundo plano, assim. Eu não consigo entender como é que as pessoas não entendem. É, Aqui eu quero destacar duas coisas muito importantes. Primeiro, a história do nosso país, que foi construído com mãos e sangue negro, ela foi contada por pessoas brancas. Então, jamais a gente vai ter um panorama real das coisas. Hoje em dia, a gente consegue ver algumas coisas e algumas teses, algumas coisas de pessoas pretas falando sobre aquele período. E aí a gente vê uma realidade, meu amor, que Hitchcock choraria no cantinho de tristeza de tão cruel que é aquilo, de tão aterrorizante que é. Então a gente começa por aí, que a nossa história já não foi contada como foi, deveria, né? Sim. Não nos ouviram. Quem conta um conto aumenta um ponto, já disseram isso há muito tempo atrás. Então é preciso se pensar muito nisso. Depois, quando a gente pensa em colocar essa pessoa trans essa pessoa trans, eu ficou aqui me confundindo, essa pessoa Pode ser preta, também. pode ser Sim. também, pode ser também, pode ser também. Essa pessoa preta num destaque maior, e aí a gente volta, e aí que eu deixar também falar sobre esse conceito que é maravilhoso. A gente coloca essas pessoas que a gente já falou antes, mas vamos falar, reforçar, num lugar de recreação, e aí volta a história do racismo recreativo, né? Que é quando é uma piada e é engraçado e tá num picadeiro praticamente, quer dizer, essa pessoa tá sempre ali. Eu ouvi o Ernesto Xavier falando essa semana sobre o papel dele enquanto um homem negro, e ele disse que ele não se entendia enquanto homem negro e que para se inserir nessa loucura, ele fazia o seguinte, ele era o engraçado do lugar, porque ele sabia que o ideal de pessoa que ele queria e a menina que ele gostava, que era, enfim, era uma menina branca, porque, né, ele tá sempre em escolas particulares, e aquela estrutura de educação que a gente vai ficar aqui falando durante horas, ele disse que ele se tornou o engraçado do rolê porque era assim que ele era aceito. Quer dizer, tudo vira, acaba caindo para isso. E aí, mais esse ponto importante se falar. Outro ponto muito importante é como nos colocam e como essa sociedade nos coloca também no lugar em separado quando fala dos nossos corpos, de Sim, maneira total. física, né? Um corpo lido como feminino é sempre hipersexualizado, a gostosa, o corpão, a mulata. E quando é para um olhar para um corpo masculino, ele é o marginal, ou ele é violento, ou tem a hipersexualização do pinto gigante, essas coisas. E aí já nos colocam em caixinhas bem separadinhas de aceitação. Quer dizer, ou você aceita ser assim, a opção é, ou você aceita ser assim ou não aceita, né? Não existe uma divisão. Eu fiz uma pesquisa Sim. durante muito tempo sobre capas de revistas de pessoas negras e sempre fazia o mesmo ritual. Eu chegava numa banca de revista, agora eu parei com essa pesquisa porque eu quero que vire uma peça, uma coisa. Ia numa banca de revista e dizia o seguinte: tem uma revista com uma pessoa negra na capa? Aí o cara ficava, Aí a gente olhava, eu sabia que não tinha, porque eu já tinha olhado antes. Não tem, não tem. Ai, tinha aqui, não sei o que, fulana. Eu falei, amor, fulana não é negra, assim, ela não é daqui. Ela tá bronzeada só, mas ela não é, ela tem, né, ela é olhos claros, ela tem cabelo loiro, ela não é. Ah, então não tem. Quer dizer, a gente percebe também uma maneira, uma estrutura em tudo isso, que vem desde muito antes, que nos coloca em caixinhas e a gente ou aceita ou não aceita, né? Eu acho que esse nosso movimento não aceitar, que está começando a causar esse incômodo,
é que vai fazer com que as pessoas nos vejam de uma outra maneira. Nos vejam, veja bem. Falei nos vejam, não falei nos aceitem, né? Falei Sim, nos vejam. Mas a total. gente tem que começar por algum lugar, né, Bruna? E eu acredito sempre que uma molécula, quando ela está sacudida, que ela toma outra forma e muda de lugar. Sim, e nesse processo é muito importante, né? Você falou da educação, e aí, assim, quantas pensadoras negras nós temos, especialmente LGBTs, especialmente trans, né? Então, leiam pessoas negras, leiam pessoas Leiam trans. O pessoas que trans. que nós estamos construindo, escrevendo? Porque ali não é só um desabafo, ali é, inclusive, a forma como eu gostaria que vocês falassem sobre mim. Né? Então, eu Exato. desenvolvi recentemente, eu escrevi, eu era a louca do textão no Facebook. Adorava, adoro. Só que aí eu entendi e percebi que você falou sobre isso, né? Que é a aproximação por apropriação. Eu via muita gente que se aproximava, seguia, para pegar os meus textos, que fazem parte da minha vivência, das minhas reflexões enquanto mulher trans, nordestina, negra, e transformavam aquilo como se fossem narrativas suas, em seus projetos, muitas vezes acadêmicos, Disparadamente ainda. para ganhar os seus 10 e acabou. Mas aí eu pensei assim, vou pensar numa outra ferramenta, e aí o Medium foi uma ferramenta que me apareceu em um determinado momento, porque eu posso escrever o meu textão, ao mesmo tempo ele me cobra que eu tenha um cuidado maior. Mas ao mesmo tempo, o que eu estou querendo dizer quando eu escrevo? É que é desta forma que eu quero que vocês falem sobre mim, sobre a minha vivência, sobre a minha população especificamente. A forma com que vocês construíram esse arquétipo, como eu falei, está totalmente equivocada. Até hoje, a gente ainda tem que discutir a diferença entre travesti e mulher transexual. Por quê? Porque a travesti é a preta, é a marginal, é a violenta, é a que rouba, é a feia, é a que tem a marca de chuchu. Enquanto a mulher transexual é o ideal daquela garota que é a capa da revista Valentina, né? Ou Leia Uhum. T. E aí nada contra, pelo contrário, me representa, maravilhoso. Muito, Mas muito, são incríveis. o Mas não dia a são. dia, a É, realidade das pessoas é outra, né? É a trans, que tem uma leitura social, eu odeio o termo passabilidade, mas que eu tem uma odeio leitura, também. que tem uma leitura social próxima da branquitude e da cisgeneridade, ela vai passar sem nenhum tipo de problema, né? Agora, enquanto eu, você e outras mulheres trans que trazem no seu corpo, na sua expressão de gênero principalmente, e na leitura social, isso muito firme, querida, todo dia é um desafio, Todo dia né? desafio. Eu agora que tô passando pelo câncer e já tá indo embora, já tá indo embora. Eu costumo falar que os meus cabelos caíram e o meu gênero caiu junto, né? Junto com o cabelo, porque assim, ó, foi uma celeuma. Sim. E confesso que fiquei um pouco mexeu, porque assim, é uma doença que mexe muito com a gente, mas me colocou num outro lugar de pessoa pensadora, assim. E eu descobri também uma ferramenta nisso, que é uma ferramenta de comunicação, que é escrever os textos. Eu também sou a rainha do textão, Bruna, não você. Também sou a rainha Ó, do textão. Escrevi o texto, comecei a escrever texto, eu percebi que as pessoas não liam o meu texto. E eu queria que as pessoas entendessem o que eu estava sentindo naquele momento. Porque é algo que a gente queria compartilhar. Vocês estão, o povo está em isolamento há 30 dias, eu estou em isolamento há meses, porque eu não. desde que Né, nasci, muitas vezes, né? É, e quando percebi que o meu gênero tinha caído junto com o meu cabelo, isso ficou muito, muito assim, claro para mim. Quando eu fui, peguei o primeiro táxi depois que fui indo fazer a quimioterapia e o rapaz disse, o senhor vai para onde? Eu falei, puta merda, mas o que é isso, né? Porque acabou, assim. E eu percebi que ia ter que conviver com aquilo de alguma maneira. Sim. E aí comecei a me lembrar de antes da minha vida pregressa e tudo mais. E dessa realidade de pessoas trans, né? O Silas fala pra mim, nossa, se você que é uma voz ouvida tem que ouvir isso, imagina quem não é. Né? E aí eu fico pensando nessas meninas também, e em toda essa realidade dessas meninas. E o quanto as pessoas acabam nos colocando num lugar de que a gente já sofreu tudo, de que a gente é muito forte, ainda mais mulher preta, né? Ah, a preta é forte, assim, né? E tem um termo que eu me incomodo muito que usem comigo, que é você é muito guerreira. Meu amor, eu não Ah, sou guerreira isso é porra nenhuma. romantização do sofrimento, né? É romantizar exatamente o que eu ia falar agora. Não romantizem o sofrimento. Fazer quimioterapia é horrível. Eu vomito até com Sim, água. Eu passo mal com o ar, entendeu? É preciso ter um pouco de feeling mesmo, né? Que as pessoas sim. acabam não tendo e acabam Sensibilidade, né? perdendo, e acabam perdendo, e acabam
não entendendo a nossa vivência, porque não se aproximam, porque não nos ouvem, a Sim, maldita ou a bendita escuta, né? sim. E esse olhar das pessoas de muita força para a mulher trans, quem quer se aproximar, e eu digo que é aquela sororidade, a fake sororidade, porque é uma sororidade que tu fala, eu ouvi muito isso também, de um dos casos assim, nossa, se nós mulheres já sofremos, imaginam vocês, né? Tipo, a gente é o quê? Um alien? A gente é o quê? O palhaço do It? O que que a gente é, Exato. afinal, né? A gente aquele do filme de terror que aparece para morrer? Não tô entendendo. E aí a gente tem que ainda passar por esse tipo de coisa. E é muito interessante também eu pontuar um outro, eu misturo os assuntos, mas é que eu quero falar tudo ao mesmo tempo. Sim, Pontuar uma claro, outra imagina. coisa. Espaço é Pontuar nosso. uma Quem coisa. quiser que ouça. É, pontuar uma coisa muito importante que eu gosto de pontuar, que, que é, além dessa nossa escuta e desse nosso entendimento enquanto aquilo que a gente quer falar, porque a gente quer falar muita coisa, não se coloque no nosso lugar, gente, assim, não é, você não é uma pessoa trans, Sim. você não é uma pessoa negra, não vai conseguir entender, assim, não, sabe? Não tenta. Assim, não tenta, e que não tenta que tu não vai conseguir, tá feio pra você, meu amor. Não, não tenta que para que tá Sim. feio. Não, eu fico pra E a morrer gente. quando alguém diz assim: ai, Bruna, eu queria tanto escrever sobre pessoas trans, o quê? Me diz o que é que eu tenho que colocar. Eu falei: não, meu amor. Né? Não! Me chama que eu vou lá Exatamente. falar, né? Chama uma É, pessoa trans pra gente. falar. E a gente vê também, Bruna, uma diferenciação muito grande. Por exemplo, tu falou em palestras, eu lembrei de uma coisa muito interessante. O quanto a gente é convidada para palestra para falar sobre as nossas vivências, aí tem um pouco dessa aproximação apropriada, né? Ahn, e a diferenciação da gente, tipo assim, fulana recebe um cachê astronômico para estar ali falando e a gente aqui Nem eu não dar recebe, passagem. mal paga, né? Paga para estar lá, porque a gente está ali, estão dando essa oportunidade maravilhosa para a gente que bom que a gente está aqui, que tu tá aqui falando, que bom que tá dividindo a tua vivência, quase como se dissesse, é, eu te dei essa chance, eu te dei essa oportunidade, né? Não perde. Sim. Ainda tem muito para se falar sobre essas coisas Sim, e você as falou um pessoas monte de. Desculpa, te cortei, desculpa. É que você não, a falou gente um tem que falar monte. sobre essas coisas, é preciso falar sobre essas coisas, mas é Sim, preciso também ter um pouquinho de noção e de discernimento dessas coisas, né? sim, Assim, sim. e a gente Tem, tem essa diferença, mas não, assim, a gente quer receber também, a gente quer, né? sim, eu anotei porque tu falou muita coisa, assim, maravilhosa, inclusive que a gente vai ficar, né? Você falou sobre algo que as pessoas chamam de alteridade mesmo, né? Não é só ouvir, né? É entender, se colocar no lugar daquela pessoa, mas sem apagar a existência, sem apagar o processo de subjetivação da nossa existência, né? Porque muitas vezes é assim, como é que eu posso te ajudar? Aí você fala, a pessoa, então tá, obrigado. 5 anos depois, ela tá agindo, seguindo com a vida dela e tu tá destruída, porque tu teve que falar sobre diversos processos que muitas vezes tu não tá totalmente cicatrizado dentro de ti e tu Nunca entende a está. importância de falar sobre isso, né? Eu digo para todo mundo, gente, meu corpo é público, então eu tenho que falar sobre tudo, porque eu preciso que as pessoas entendam. Mas, de certa forma, as pessoas não compreendem o quanto isso também pode ser doloroso, né? Você falou sobre o teu cabelo, assim, é um ponto, e alguém tinha perguntado aqui sobre feministas radicais e etc. Elas sempre nos acusam de nós estarmos reproduzindo estereótipos de gênero, né? E é interessante que essa leitura é uma leitura que tem que ser pautada para a cisgeneridade. Porque, inclusive, abre mão do gênero, como é que elas falam? Que elas têm uma luta para abolir gênero, é um privilégio cis para começo de conversa. Então, eu acho que não dá para a gente tratar da mesma forma. Então, se uma mulher cis reproduz estereótipos de gênero, como que nós podemos usar essa nossa narrativa, quando você fala do teu cabelo, para dizer que isso não é uma reprodução? Isto é um processo que nós precisamos para reafirmar a nossa condição enquanto mulheres, porque automaticamente, quando esse cabelo foi retirado de ti por conta de uma doença, e é importante por conta de um câncer, é importante falar isso, automaticamente tu tem a tua identidade de gênero deslegitimada e passa a ser Arrancada. não existente. Então não vem com esse papo de dizer que eu estou reproduzindo. Eu não estou reproduzindo, mas eu preciso, antes de abrir a minha boca, que a sociedade entenda que eu sou uma mulher.
E a nossa luta ainda está pautada nisso. Diariamente, eu acredito que muitas mulheres trans, antes de chegar em qualquer lugar, tem que chegar assim, olha só, eu sou uma mulher, tá? Vocês entendem isso? Se vocês não entenderem isso, a gente não vai conseguir fazer outra coisa. Se vocês entendem, a gente vai partir para outro campo da discussão. Então, eu acho que isso também é um processo muito violento, porque isso faz parte também de uma subalternização da nossa existência, um não reconhecimento enquanto legítima, o que bate diretamente com a solidão das mulheres trans, né? Porque não, como que eu vou me relacionar com esse tipo de ser? Porque nem gente a gente é. Então a gente serve para estar bonitinho. Com isso, como eu vou relacionar com isso? Com isso, como que eu vou apresentar para minha família por conta da construção do arquétipo da travesti, do medo que foi colocado sobre nós, sobre questões de racismo mesmo, né? Porque também vamos ver as mulheres trans negras que têm seus namorados e se tem, e como que tá essa relação? Porque também é isso. Nós somos maravilhosas para o fetiche. Os homens hipersexualizam a nossa existência, né? Não à toa o Brasil é o que mais consome pornografia trans, mas não podemos nunca ser admitidas para um relacionamento afetivo. E eu não estou falando só de casamento e namoro. Eu tô falando para relacionamento afetivo de amizade, de coleguismo, exatamente, de frequentar a casa. E como é que tu vê isso, assim? Porque parece que quando começa a surgir na mídia, na novela e etc., que tá resolvido o problema. Não tá, gente. Mentira, não tá nada. As pessoas acham que porque apareceu na novela, não tá, gente. Muito pelo contrário, porque a gente é muito mais atacada, né? Sim. E eu gosto muito de falar isso também, que quando a gente... Só um pouquinho, deixa eu anotar uma coisa, não vou esquecer. Que quando a gente tá na mídia, as pessoas dizem, nossa, vocês estão até na novela agora. Tipo, vocês estavam na novela até agora, meu amor. Sim. E os problemas de vocês não se resolveram, não vai ser a novela. É importante? Essa visibilidade é muito importante. Mas é muito importante também a gente deixar muito claro o que é visibilidade e o que é exposição, né? A gente tem muita... Tem que ver muito essa diferença, que é muito gritante. O que é visível e o que é exposto, pura e simplesmente. Quando a gente fala nessa... Eu achei lindo isso que tu falou e muito latente em mim, que é o relacionamento com pessoas trans, né? Em especial com pessoas pretas, trans pretas. Eu sempre faço uma provocação no fim das minhas palestras, que eu pergunto assim para as pessoas, nossa, vocês entenderam tudo que eu falei? Que legal, que bom. A gente vai se abraçar agora, vamos pro coffee break. Tá maravilhoso. Mas eu quero saber, vocês que estão aqui, todo mundo não tem nada contra a pessoa. Não, a gente não tem nada contra. Então, mas eu quero saber, quantas pessoas trans vocês conhecem? Ah, eu conheço. Não é a tua cabeleireira fechativa, não é isso. Conhece. Quantas pessoas trans você conhece? Quantas pessoas trans você abraçou hoje? Quantas pessoas trans você beijou? Quantas pessoas trans você transou? Tá, isso não é obrigação pra ninguém, mas enfim. Quantas pessoas trans você ligou bêbada dizendo que fez merda, que ligou pro ex? Quantas pessoas trans tu pediu dinheiro emprestado? Quantas pessoas trans tu emprestou? Quantas pessoas trans tu convidou pra ceia de Natal na tua casa? Mandou um presente de Ano Novo, de Páscoa? Quer dizer, é preciso que a gente tenha essa noção também, né? Que essa convivência não é sexual, essa convivência não é física, assim, de toque físico, desse sentido. Que ela é uma convivência de conviver, de estar perto, de estar próximo. Né? Sim, e aí dúvida. As pessoas, eu achei incrível isso que tu falou de as pessoas pensam que tá na novela, que a nossa vida é uma mil maravilha. Não é, gente. Primeiro, que é como tu disse, a retratação das pessoas trans na mídia nunca é a retratação da pessoa trans da vida real. Ela não vai ver uma Valéria lá. Não é, não é. Vai ver uma Valéria careca passando por um câncer, que só é hormonizada e, enfim, não entende? Não vai ter isso lá. Não vai ter essa menina trans ali, a preta da periferia, que faz um rolê lindo, que faz um rolezaço e que tem de repente, uma atuação incrível, mas ela não vai estar lá, assim. Sim. Então as pessoas pensam que isso já resolve o problema. Não resolve. Resolve parte porque dá um pouco de luz ali, aquele problema. Mas não ilumina toda a plateia, sabe? É como iluminar quem tá no palco. É só quem tá no palco. Aliás, uma ótima analogia. É uma luz só pra quem tá no palco, porque a plateia a plateia toda enorme ali não apareceu. E a gente vai voltar novamente, aqui a gente vai fazer de novo o cachorro correndo para trás do próprio rabo, da aproximação dessas pessoas. É preciso uma aproximação, e eu ouvi também isso, Bruna, já em alguns ambientes. Nossa, eu queria muito trabalhar com esses profissionais trans assim, mas eu não sei onde encontrar, sabe-se?
Sabe, assim, que se você tem discernimento para achar X-vídeo por no YouTube, no Google, tu consegue achar. Acha receita de como fazer um pernil com molho de maracujá, que é mais Não é, difícil, não gente? vai achar uma pessoa trans. E assim, já saiu por aí, já rolou uma lista por aí de profissionais, eu tô falando agora na área artística, de Sim. profissionais trans na direção, na supervisão, na iluminação, já tem essa lista. Não sabe onde achar, procure uma associação. A Anta tá aí para ajudar a gente, eu posso te ajudar, não tem problema, gente. Porque Sim. quando você quer achar um profissional não trans, você faz o quê? Procura essa pessoa. Então não Claro. tem essa desculpa, sabe? Sim, sim, sim. A gente volta na seara da aproximação e É, é muito cômodo, né? Foi tudo disposto assim, e tudo muito disposto assim. As pessoas usam muito também dessa história. Ai, mas eu não. Desculpa, eu não sei falar sobre isso porque eu não vejo, meu amor, você não vê? E é justamente o você não ver que é o problema. Porque exato. o mundo é todo branco, é feito para pessoas brancas, ele é todo embranquecidinho. Tu não vê uma pessoa preta, é isso que tá aí, isso que é o racismo. Entenda isso. O fato de você não ver tá dizendo para ti que existe, né? Sim, E as pessoas se exatamente. confundem muito com essa história de não sou racista, mas esquecem que o princípio básico é não ser antirracista, como disse brilhantemente Angela Davis. Inclusive, botar a mão no bolso para terem atitudes Principalmente, antirracistas nesse gente. momento, né? Principalmente. Porque você falava sobre isso, assim, do quanto que sempre está sendo questionado o lugar da pessoa preta, sempre está sendo questionado o lugar da pessoa trans, e aí esse palco que nos colocam também é usado muitas vezes para as pessoas dizerem, olha, já cumpri a minha parte, eu já dei o holofote, já coloquei o holofote para ela que ela queria, mas quando a luz apaga, você vai virar sozinha, para voltar sozinha para sua casa, para Vai enfrentar os pagar o seus seu medos, próprio transporte. vai pagar o seu próprio transporte, e é disso que a gente está falando. Quando, na verdade, a gente que somos pessoas trans, mas também pessoas que se dizem aliadas, tem que questionar a cisgeneridade, tem que questionar a branquitude. Porque é a branquitude, é a cisgeneridade que faz com que as pessoas não vejam o que é racismo. Que as pessoas não entendam o que é racismo, que não entendam o que é LGBTfobia, transfobia. Então, eu acho que o primeiro ponto é a gente se reconhecer dentro de uma estrutura que nós, desde cedo, somos todos, todas, todos racistas. Somos machistas. Todos somos, gente. Não Umas pensa que a pessoas gente não é se também, apropriam, né? umas pessoas se apropriam e outras reproduzem, mas todas somos. Somos LGBTfóbicas, somos violentas, inclusive, porque a estrutura que é montada, ela é patriarcal. E o homem que é pensado pro topo dessa história, ele é uma contraposição direta a mulheres, crianças e LGBTs, que são pessoas que sofrem por conta dessa construção do patriarcado, dessa masculinidade hegemônica, violenta e branca, né? É, eu, Embranquecida, né? eu gostei muito de uma frase que tu falou agora, que as pessoas precisam ter essa consciência. E eu lembro sempre das palavras do meu terapeuta que dizia: olha, o primeiro passo é a aceitação. Porque o primeiro passo de tudo é se aceitar enquanto uma pessoa racista, enquanto. Ai, Claro. mas eu não sou. É, meu amor, todo mundo é, inclusive a gente. Né? Negar que não é Ah, racista já é não racismo por existe. sinal. Já é racista por Gente, sinal. não é. Porque você é tão racista, tão naturalizado, você não consegue identificar que isso é Porque racismo. está embrenhado naquilo ali. Então, o Sim. primeiro passo é a aceitação. E eu vi aqui uma pergunta de alguém que falou assim, rapidinho, que assim, como ser um aliado? Primeiro de tudo, não seja a pessoa que fala pela outra pessoa. Ouça primeiro, né? Ser um aliado nisso é maravilhoso. Não seja a pessoa que fale pela outra pessoa. Deixa ela falar, absorva tudo aquilo e a partir disso saia falando, saia discussando, mas principalmente saia reproduzindo essas coisas que essa pessoa falou que passou, né? Quer dizer, combatendo na reprodução real, assim, né? Sim. Seja essa pessoa. E aí é aquilo que eu disse, assim. Uma pessoa com privilégios, não há problema nenhum de uma pessoa ter privilégios, assim. Eu sou uma pessoa privilegiada, eu sou uma mulher trans privilegiada, muito privilegiada. O problema não é se a gente ter privilégios, o problema é a gente não ter consciência, e nem é mérito, não vai ganhar estrelinha na testa de ser uma pessoa que reconheceu os próprios privilégios. Não, não é assim que funciona. Como funciona? Funciona você ter consciência real do porquê que o fulano e o ciclano e o beltrano e a mulher preta e a mulher trans não têm o mesmo privilégio que você. É Sim. esse o ponto principal. Você entender o porquê que a gente não tem. E aí, se entender o porquê que não tem, ajudar a combater o porquê que a gente não tem. Entendeu?
Se quer ser um aliado, faça isso, né? Ao invés de ficar endeusando artistas trans, ou, aliás, artistas cis, que não colaboram, que só estão ali roubando a ideia das pessoas trans e da comunidade LGBT, prestigie o outro coleguinha aqui, trans, que está precisando de views no YouTube. Prestigie essa pessoa, vai assistir o show, paga R$ 10 para assistir, ela não paga 200 para pagar pau para ciclano e para fulano. Isso é ser um Sim, aliado. São coisas pequenas, são coisas básicas. Ouve a mina trans preta que está ali no slam, falando da realidade periférica dela, e dentro disso ela está dando um grito dizendo, ó, tá acontecendo isso, isso e isso, e eu preciso da tua ajuda. Entendeu? Aliado também é isso. Aliás, principalmente isso. É a escuta. E depois que ouviu, reproduza isso no seu dia a dia. Faça sim, com que esse estranhamento e essa sua noção de achar que não há esse sistema racista e transfóbico na tua volta, porque tu não sofre, quer dizer que se tu, tá errado aí. Se tu não sofre por esse sistema racista, esse transfóbico, quer dizer que tu está inserido dentro dele. Então, saia sim, daí, né? Então, o que você exato. tem que fazer? Faça com que esses ensinamentos, essa tua ferramenta de escuta, tudo isso que tu escutou, faça com que seja a tua maior ferramenta. Diz, ó, eu ouvi da fulana isso, isso e isso. E não precisa nem falar, viu que tá errado? Não faz. Viu que tá. Chegou uma piadinha, um meme racista no teu celular aqui? Não passa adiante. Não acha Interrompe, né? engraçado. Denuncia, sim. Interrompe, denuncia, não vai, não continua. Sabe aquele meme da caixa de fósforos, que tem um monte de fósforos e um dele tira e para aquela cadeia de queimar a cabeça dos fósforos? É isso, sabe? Ser um aliado é isso. É parar em Sim. você. Acho que a gente precisa pensar, de fato, em construir novas alianças. E aí, novas alianças capazes de romper com essa lógica que quer se dizer nova, a nova política está dada aí, mas a gente vê nada de novo, né? Mas Nada. novas alianças com pessoas que estão principalmente revendo o conceito de escuta. Eu acho que é isso que a gente está deixando, talvez, assim, para a gente tentar resumir. Pessoas brancas, pessoas que se apropriam da branquitude, pessoas cis, revejam o conceito de escuta. E nós também, né? Todas nós precisamos. Então, ao rever esse conceito, é que, de fato, nós vamos conseguir entender de o porquê que, quando a gente chega em determinados lugares, não tem pessoas trans, não tem pessoas negras. E por quê? Por que que você não convive com pessoas negras no teu dia a dia? Quantas pessoas negras estão no teu dia a dia? Quantas Exato. pessoas trans frequentam a tua casa? Isso assim é clichê entre nós trans falar isso, É, mas isso é o mínimo. É o mínimo do mínimo. mínimo. Chame para fazer palestra, mas chame também para tomar um café. Porque é muito maravilhoso você seguir aquela trans que está no mainstream e que ela tem milhares de seguidores e você dá uma curtida na foto dela com o peito de fora, seja lá o que for. E isso não é nada contra ela estar com o peito de fora, pelo contrário. Mas no teu dia a dia, tu não conviver com pessoas trans. Tu não se incomodar, de fato, com uma realidade que está posta, porque tu acha que aquela realidade é só daquela pessoa que tu tem distante. Enquanto no teu ao redor, na tua própria realidade, se não tem pessoas trans, aí já é um problema suficiente para você questionar. E se questionar do porquê que pessoas trans não convivem e não estão e não chegam no mesmo lugar que você, da mesma forma que pessoas negras. Você falou sobre sororidade. Sororidade é algo que me incomoda profundamente, o termo, assim como a resiliência. Assim, que diabos, eu não quero ser resiliente. Eu só quero levar a minha vida comum como todo mundo. Por Eu favor, também eu não não quero quero. ser resiliente. A sororidade, eu tenho dito assim, eu gosto muito de puxar para a nossa transancestralidade. Então, eu acho que lá atrás, quando as travestis aprenderam a aplicar hormônio, quando aprendemos a aplicar silicone industrial, quando aprendemos a desenvolver ferramentas de sobrevivência em um mundo paralelo, isso é sororidade de fato. A quem que a gente recorre quando a gente está na bad? A quem que a gente recorre quando a gente está fudido, achando que não vai conseguir acordar, levantar para ir trabalhar, etc. Isso é sororidade de fato. Porque a sororidade, da forma que ela está posta, ela não dá conta da nossa existência. Então a gente também precisa rever o conceito de sororidade, rever o conceito do que estamos dizendo que é sororidade de fato, quando a gente não se solidariza com outras mulheres, senão com aquelas que fazem parte do nosso próprio clubinho, né? Então é muito foda a gente pensar nessas questões para a gente entender o porquê que majoritariamente mulheres trans negras estão na prostituição. Por que que mulheres trans negras, majoritariamente, 80% delas são assassinadas? Dos assassinados, 80% são negras. Por quê? E aí, quem tem que dar conta dessas respostas
É a cisgeneridade, é a Exato, não é, gente? A gente quer porque entender foi o que quem tá a morrendo. gente pesquisa, a gente constrói e a gente analisa e a gente faz, a gente lança esses dados, mas que constantemente são deslegitimados porque o nosso saber não é o saber acadêmico. E mesmo quando é uma trans que está na academia, ela tem a sua transgeneridade posta ali como um dificultador da construção da sua narrativa que influenciou a sua construção. E aí ela precisa estar legitimada por uma pessoa cis que pesquisou. E aí a gente vê doutores cis formados em transgeneridade. Enquanto Que é nós, que somos as surreal, velho. pessoas, a gente Lembrei, fala exatamente a mesma coisa e não tem a mesma potência, não chega no mesmo lugar. Como eu faz, lembrei, Valéria? eu lembrei de um, agora lembrei de um fato muito interessante. Esse ano eu apresentei o Prêmio Açorianos de Teatro aqui em Porto Alegre, e uma das peças ganhadoras falava sobre uma realidade indígena, de mulheres indígenas. A peça ganhou e subiu ao palco uma série de mulheres brancas e, enfim, e uma indígena. Eu, como estava ensinando, ensinando não, como eu estava entregando os prêmios, entreguei, lógico, o prêmio na mão da mulher indígena. Afinal, a peça falava sobre isso e o prêmio era sobre isso. Sim. Porque alguém falou sobre realidade indígena aqui que tem que se aproximar, eu Sim. acho super incrível E isso. teve uma E live aí, maravilhosa sobre LGBTs indígenas ontem. não é? E Sim. aí, depois de tudo, no discurso ela falou, meu Deus, porque não sei o quê, porque a branquitude, porque a mulher indígena fica em segundo plano, e daí vocês têm uma noção de que fazem piada com negros, fazem piadas com pessoas trans, e nem pessoas indígenas nem nas piadas entram, de tanto que elas não são lembradas, estão silenciadas e tal. Todo mundo aplaudiu e isso a Branca Cis falando, né? Todo mundo aplaudiu, e aí o que aconteceu? Desceram do palco e a mulher indígena ficou segurando o troféu e não falou porra nenhuma. Ah, não deu certo. Era eu que estava entregando o prêmio, né, Bruno? Não ia dar certo. Aí eu falei, ei, como é que é teu nome? Ela falou, Raquel. Falei, Raquel, quer falar alguma coisa? Ela ficou sem jeito. Eu falei, fala, fala. Aí ela pegou o microfone, aí as meninas ficaram olhando, né? As que já tinham descido, já estavam lá quase sentando nas suas cadeirinhas. E eu falei, pô, vocês estão aqui falando em dar voz para a mulher índia, indígena, e ela foi a única que não falou, vocês falaram o que quiseram, a mulher ficou calada segurando o troféu. Não dá, né? Quer Sim. dizer, é preciso ter essa consciência, que não Sim, sim. basta você falar por mim, ainda mais da minha presença, né? É Sim. preciso que eu fale real, assim, né? É preciso ter muita. É preciso ter muita humildade nessa hora, sabe? Me retirar, pegar meus brinquedinhos aqui e falar assim, ó, bom, agora a Bruna tá falando e tal, eu preciso escutar a Bruna. Eu tenho muita coisa para falar, mas nesse momento, nessa hora, eu vou ficar aqui com meus brinquedinhos, depois eu brinco com a Bruna. Primeiro eu preciso Total. entender essas coisas, assim. Esse movimento todo que se faz, e etc e tal, e essa que eu achei maravilhoso isso que tu falou da sororidade das meninas trans, que é uma que é, eu acho que o termo deve ter saído até daí, se brincar, o termo Né? saiu até daí. Né? É, e é uma coisa que a gente vem vendo há muito tempo, assim, porque de uma certa forma, Sim. se a gente for perceber, Bruna, quando a gente vê uma mana que tá muito F da vida dela, a gente acaba ajudando de alguma maneira. E assim, Sim. gente, se vocês veem muitas pessoas travestis, se vocês veem muitas pessoas trans na rua, com muita dificuldade, às vezes, na bebida, nas drogas, ou roubando o que seja, saiba que para ela chegar a esse ponto, você foi uma das pessoas culpadas que não ouviu ela quando ela precisava ser ouvida. Você é uma das Total. pessoas culpadas que fez um discurso lindo na frente de todo mundo e tinha aqui uma oportunidade de trabalho e não deu para essa pessoa. Você é uma pessoa culpada quando convidou a fulana hypadíssima do Instagram e poderia convidar a fulaninha, tua vizinha da frente, que é uma pessoa transporte, para jantar e não convidou. Quer dizer, vamos, como diz a Tia Má, bota o pezinho no chão, lembra, né? Exato. Seja um pouquinho humilde e entenda. E é muito, na verdade, se isso que a gente está falando, a gente falando aqui, não sei se soa tão fácil para as pessoas aí, mas é muito fácil, né? Assim, é muito mais Sim. facilitado do que se imagina. Não precisa baixar uma lei para você se aproximar de uma pessoa trans e convidar ela para comer na tua casa. Não precisa baixar uma lei para você tá vendo que a pessoa não tem como fazer um currículo, fazer um currículo para ela e deixar lá na loja, porque a pessoa não tem condições de ir na loja Sim. pagar um ônibus que seja. Não precisa Sim. disso, Sim. né? É muito, A às Cris vezes a pessoa... Gouveia. Ah, fala, Pode falar. desculpa.
A Cris Não, era Gouveia isso, concluir. falou assim, a sororidade é um termo de matriz cristã. Concordo plenamente. Concordo Porque plenamente. é essa lógica do cuidado, né? Já parou para pensar? Que sempre que alguém quer trabalhar com pessoas trans, fala assim, vamos fazer um projeto para ajudar as mulheres trans e travestis e tirá-las da prostituição. Então, assim, é a lógica da salvadora, sempre aí, que é essa lógica cristã, ou partem pelo processo de infantilização, que a Cris Gouveia também fala, né? Porque essa infantilização requer mais cuidados. Como eu falei no início, né? É esse cuidado que não é capaz sequer de me ajudar e dizer quando eu falei uma coisa equivocada ou não, né? Então é muito importante a gente entender que dentro desse processo todo, a gente precisa, de fato, olhar para o lado. De lado vai ter uma uma coisa mana muito... preta que está precisando, vai ter, e a Ai, gente precisa fazer a gente. nossa parte. Né? É a corrente do bem. Eu acho que tem uma coisa também que eu gosto muito, é aquele filminho A Corrente do Bem, que a gente não precisa esperar ter uma pandemia. A gente não precisa esperar o Teleton. A gente não precisa esperar, né, esse show, que é o palco, né, da doação, que é o palco da solidariedade, para fazer a nossa parte. A gente pode fazer, independente das ações que estão exigindo aí aquela foto no Instagram para parecer cool. Gente. E é complicado, assim. Nossa, a Salvadora Branca tá passando cada vez uma vergonha, porque assim, ó, gente, nessa época de pandemia tá puxado, viu? Tá bem puxado. Tá bem Sim. puxado. É muito importante que a gente tenha noção e compreensão desses nossos lugares, e que essas pessoas que nos escutam, e é aquilo que eu falo, né, assim, a gente fala, Bruna, e estamos aqui falando, eu e tu, e falando assim, ó, trocando uma ideia maravilhosa, tô aprendendo muito contigo, tu tá escutando aqui. Papo de comadres. E assim, ó, é muito maravilhoso isso, é incrível, e tem muita gente aqui falando e tudo mais. Sim, muito. Mas Queria as poder ler pessoas... tudo, né? A gente não consegue nem ler tudo. Mas assim, é importante que todos vocês que estão falando dessa muita coisa incrível aí, façam esse exercício diário mesmo, assim. A gente tá aqui todos esses anos sobrevivendo e fazendo por nós. E se vocês querem fazer alguma coisa por nós, façam isso, né? Levem ao pé da letra esses nossos discursos e façam alguma coisa. A gente precisa de que a vida seja como esse filme que a Bruna falou e A Corrente do Bem, sabe? Que a gente precisa dessa ajuda real, assim. A gente não tem braço para fazer tudo. A gente adoraria fazer tudo, mas não consegue, sabe? Sim, Tem que até montar. porque nesse processo, muitas vezes, assim, eu sou uma pessoa que hoje estou numa frente nacional, né? Eu faço parte da BGLT, da ANTRA, então a gente acaba sendo uma referência, mas ao mesmo tempo, eu recebo 100% de ligações de pedido de ajuda e 0% de ligações, oi Bruna, tudo bem? Como você tá? Sabe? É zero. E de pessoas que sabem da nossa luta, de pessoas que conhecem, que entendem, que são aliadas, que já leram todos os filósofos, que já leram todas as pessoas trans do mundo que escreveram e tal, mas falta esse feeling, vamos dizer assim, que é exatamente o que a gente está falando, que é a urgência de a gente exercitar uma nova escuta, de a gente exercitar a alteridade, de a gente dar de fato a mão para as pessoas que estão, e aí pessoas trans, pessoas pretas, dentro do movimento, inclusive. Valéria, se a gente tem um campo de disputa que a gente precisa cada vez mais intensificar, e a gente tem feito, é para dentro do movimento, né? Porque imagina se todas as pessoas trans do nosso ciclo, eu não vou falar do mundo, porque é muito utópico, mas se todas as pessoas trans mais próximas a nós tivessem minimamente o mesmo nível de entendimento que nós seríamos imbatíveis, né? Mas essa estrutura que impede que a gente possa sentar e conversar com nossas pares, porque a prioridade dela é comer. A prioridade dela não é estar fazendo uma live, porque o tempo que ela está fazendo uma live de 1 hora, ela perdeu 2, 3 clientes. Ela poderia estar fazendo o seu corre para sobreviver. Então, essa estrutura realmente, que a própria estrutura hierarquiza, é que a gente precisa traçar essas novas estratégias. E aí a gente está encaminhando para o final, porque mais uma vez vai acabar tão rápido, né? Dá vontade de ficar aqui, assim, horas. E a gente está encaminhando, assim, Valéria, assim, se você pudesse, nesse momento, você falou, assim, lições incríveis, assim. Eu vou pedir pro pessoal que está assistindo já ir deixando da onde que vocês estão, para a gente ler no finalzinho, nos últimos minutos, se der tudo bem, se der tudo certo, e a gente pensar agora, assim, se você consegue, como nós vamos continuar vindo no processo de conquistas de direito que nós vínhamos tendo e que foi interrompido, né, desde o golpe de 2016, isso é importante marcar, mas de forma com que não pareça que a pandemia parou a nossa luta, porque a nossa luta não parou, né? Muito a gente está aqui pelo conversando, é a prova disso.
quais são essas ferramentas que a gente precisa seguir avançando para a gente não ficar esperando resolver a pandemia para resolver a fome, o racismo, a transfobia. Bom, eu acho que a gente, eu penso que a gente aqui no nosso papo chegou num consenso. É preciso uma nova escuta. Eu penso que o ponto principal, o ponto inicial precisamos de uma nova escuta. A partir dessa nova escuta, creio eu, que a gente vai poder contar com novos disseminadores das nossas demandas. A partir dessa disseminação dessas novas demandas, acredito eu, tô sendo muito tópica assim, né? Sim. Mas primeiro ponto é acreditar, Valéria. O ponto é acreditar, acredito eu que depois desses novos disseminadores das nossas demandas, a gente vai encontrar gente que supra essas nossas demandas. Então percebam que deixei tudo muito explicado aqui. Precisamos de uma nova escuta, gente que nos ouça de maneira real e efetiva e nos ouça. Não nos interrompa enquanto estamos falando. Nos ouça realmente. E agora estou falando de uma maneira bem literal, né? Não nos interrompa enquanto estamos falando. De maneira bem literal. Depois que tivemos essa nova escuta e essa escuta, pegar todas essas informações e fazer com que elas se disseminem por aí. Tu deve estar pensando assim, meu Deus, é o que eu tenho feito há anos na minha vida. Eu sei, mas a gente precisa reformular e falar isso de novo, porque assim, a cisgeneridade, a branquitude ainda não entendeu. Então vamos tentar falar de novo, né? Depois disso, fazer com que essas pessoas cheguem até nós e que nos deem essas ferramentas para que a gente supra essas demandas. Então a gente está pedindo para vocês que se sabe de alguém que possa nos apoiar na nossa causa, seja financeiramente, seja com estrutura, seja com o seu próprio trabalho. Eu sou uma psicóloga que pode atender uma trans para fazer isso. Eu sou uma pessoa que tem uma empresa que pode trazer uma trans para trabalhar aqui na minha casa. Eu tenho a grana para investir em alguma coisa. Investe nessa artista, sabe? É muito maior, assim, muito menor do que se pode fazer. E aí tornar uma coisa maior. Mas acredito principalmente na aproximação e na nova escuta. É preciso parar de ter medo de tratar as pessoas. Essa infantilização que bem falaram aqui. Se tu erra algo com uma pessoa trans, peça desculpas. Se tu não sabe como falar, chama essa pessoa e pergunta pra ela discretamente. Assim, não faz ela passar uma vergonha gigantesca por uma merda que tu não sabe, entendeu? Sim, que ela tá ali pra ensinar. Então, uma nova escuta, né? E uma aproximação efetiva. Aí já temos duas soluções. A partir disso, disseminação dessas escutas, a partir dessas escutas, e pessoas que possam suprir essas demandas. Demandas nós temos a rodo. Muitas. Muita. Mas então, acredito muito nisso, nessa nova escuta e nessa aproximação real e sem apropriação. Acho que é isso. sim, Valéria, eu quero te agradecer demais por essa conversa. A gente, obrigada. como sempre, travestis subversivos, não vamos fazer só uma hora, vamos fazer duas. Amei que nós duas estamos de turbante. Meu turbante é minha coroa. Se tivesse combinado, não teria sido tão perfeito. Eu queria deixar assim, um agradecimento em nome da BGLT, em meu nome, pessoal. Assim, é um prazer, um orgulho enorme ter você próximo da gente cada vez mais, que esse acolhimento, esse carinho transcenda a barreira da internet, transcenda os nossos espaços virtuais, que você se sinta extremamente abraçada, acolhida, amada, porque você é. Todas nós devemos ser. Então, é isso. Muito obrigada pela sua paciência, disponibilidade. A gente ficaria mais tempo, né? Mas a gente precisa deixar as pessoas também refletirem. Eu acho que é uma conversa. Agora a gente jogou esse monte de coisa nas pessoas, deixa elas ouvirem. A conversa não termina aqui, pelo contrário, ela vai estar sempre voltando. Então, contem conosco. A gente tem diálogos LGBTs, terça, quinta e sábado, sempre às 17 horas. A Cime estava aí, um beijo, Cime. E deixar dever de casa para vocês, né? Primeiro, eu vi hoje uma matéria que fala que teve uma queda de 60% dos assassinatos pelo fato de não termos tanta polícia na rua. E aí vocês façam uma reflexão do porquê que houve essas quedas, diretamente no momento em que tem menos polícia na rua, né? Fica a dica pra gente pensar. E quem são as pessoas que estão sendo assassinadas? Quem são as pessoas que estão sendo presas? Quem são as pessoas que estão no presídio? Quem são as mulheres trans que estão na prostituição? Quem são as mulheres trans que nesse momento estão esperando uma cesta básica que você pode contribuir? Procurem. A ANTRA e a BGLT lançaram o Mapa da Solidariedade com as iniciativas pelo Brasil. Então, se você não sabe como ajudar, procure. Gente, a Valéria deu a dica. A gente procura tudo
tudo nesse mundo. Então, aprendam a procurar também como ajudar. Saibam, se não sabem, perguntem, porque a gente tem muito para falar e a gente vai falar sempre. Então, vamos só partir para os agradecimentos. Valéria, se você quiser me ajudar, a gente vai aí... quem quiser me seguir é @BrunaBenevidex. Já botei ali o meu também. Você botou o seu também. Tem gente de Maceió, tem gente de Presidente Espírito Prudente, Santo, Porto Alegre, São Paulo, Teresina, Rio de Janeiro, Vitória, Espírito Santo, a Viviana, Jundiaí, muita gente preta ligada, muita gente parceiro, muitos filiados da BGLT, Aracaju, Sergipe, Porto Alegre, gente, tá bombando. Altamira no Pará, que bafo. Me leva pra ir, né? Leva eu e Valéria pra mim passear. Ai, me leva também.